Deixa eu ver, vamos começar uma live. Show de bola. Estamos informando que seus seguidores. Opa, olha, já tem 3. Ué. E aí pessoal, beleza? Vamos começar a live de hoje. Só tô esperando o Rodrigo chegar, tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo fazer o convite pra ele. E aí galera? Pronto. Fala, seu Rodrigo, como é que você tá, meu amigo? Tá na boa? Opa, tudo jóia, Borges? Beleza? Beleza, graças a Deus. É que enfim a gente tá se vendo, hein, filho? A gente só E pode conversa ver, por áudio, ligação. exatamente. Vamos ver se o pessoal tá chegando na live. Uhum. Show de bola, já tá começando. Vamos começar. 7 pessoas tá aumentando, mas vamos lá. Uhum. E o pessoal vai entrando. Galera, né, assim como não, vamos entrando conforme o tempo vai passando. Galera, Uhum. hoje a gente tá com uma nova live, a gente tá fazendo uma sequência de lives aqui na Clique. Hoje o nosso tema é assim, existe idade para mudar, mudar de profissão? O nosso convidado hoje aqui é o Rodrigo Jamber, cara, gente boa pra caramba, converso com o Rodrigo faz um tempinho. O Rodrigo é de Sinop, certo? Da Psicoquali. E, Rodrigão, vou deixar você se apresentar, brother. Beleza, Borges. Quem é tu? Bom, primeiro, né, prazer estar te vendo pessoalmente. Então, eu sou psicólogo clínico organizacional, né, faço parte da equipe da Psicoquali, né, e uma clínica que abrange vários serviços, como avaliação de porte de armas, atendimento clínico, avaliação psicológica. E dentro dos Certo. serviços que a clínica presta, tem a vagas da agência de empregos, a qual onde a gente começou a ter contato, né, com essa consultoria com candidatos na agência de empregos. Então, a clínica funciona aqui em Sinop, aqui no setor industrial norte, no Avenida Jacarandás. E Certo. e assim, eu tanto faço atendimento clínico, quanto cuido da agência de empregos, que é o nosso foco hoje nessa O live foco e é sobre esse principal. assunto. Então, sobre o tema, né, qual seria uma pergunta que Rodrigo, você já queria fazer? cara, sinceramente, vamos começar pelo início. Até eu tinha colocado aqui no cantinho. Rodrigo, na tua opinião, existe uma idade mínima ali pra gente começar já mudar de profissão? Existe algum obstáculo a respeito disso? Olha, idade não existe. Não existe. Agora, os obstáculos e como fazer isso daí que é o mais importante, né? Quais são esses obstáculos, né? Como fazer essa transição, em que momento fazer essa mudança e o que motiva, né, uma pessoa a querer mudar de profissão ou mudar de área em determinada idade. Né? Quando se é jovem, adolescente, a pessoa ainda fica meio insegura, vai para uma faculdade, às vezes por influência dos pais, mas é Ele nova, vive com do pai, da mãe, dos amigos, isso, né? aí chega lá, começa a fazer a faculdade, às vezes não gosta, às vezes termina, mas ainda está numa idade ainda que pode escolher. Então, isso é visto como algo normal, tranquilo.
né, porque a pessoa sai com 16, 17 anos do ensino médio para a faculdade. Né? Mas assim, o que geralmente gera esses questionamentos, essas perguntas, é exatamente, né, em questão de idades diferentes. Né, de uma pessoa que às vezes passou a vida inteira numa, numa área e quer migrar para uma outra área completamente diferente. Né? Então, assim, eu gosto muito de exemplos práticos para que não fique só na conversa Fala, fala, né? e que aí a pessoa fala assim, ah, falar é fácil, né? Mas acontece realmente, isso aí é de verdade que acontece isso? Né? E assim, um pouco Cá entre que... nós, você e eu sabemos o que acontece, né? Então, vamos, vamos conversar então diferente aqui. Eu queria que você falasse da sua mudança e como que ocorreu. Depois eu vou falar também das minhas experiências. Olha, Rodrigo, eu falo você o seguinte, a gente tá falando assim de idade, galera, foi até onde surgiu essa ideia da gente fazer essa live. A questão de mudança na vida. Eu sempre tive uma linha de raciocínio, eu mexia muito mais com a área de licenciatura, dava aula, trabalhei uma boa época em setor de escritório também, então, eu estava no escritório e fazia curso de licenciatura em Química e também licenciatura em Biologia. E isso foi em meados de 2015 e tudo mais, eu tinha empresa e tudo mais. Tive um grande problema que afetou o meu psicológico, entrei em depressão, inclusive. Foi onde eu vim para o Mato Grosso. E aí eu estava até conversando com o Rodrigo, mudança de profissão. Eu nunca me imaginei na área de publicidade e propaganda. Eu sempre falava assim, pá, quem está prestando atenção nisso? Quem que liga para isso? E assim, a vida isso foi depois dos 30, eu já estava com uns 34, 33, 34, hoje eu tô com 36. Aí cara, foi indo. Aí eu comecei, quando cheguei aqui no Mato Grosso, comecei um negócio de lasanhas. Eu sou o cara, eu sou o investidor, eu gosto de estar fazendo, sempre, o empreendedorismo tá no sangue aqui. Aí, cara, por acaso, nesse investimento que eu fiz de lasanha, comecei a ter que fazer uns cartãozinhos de visita. O pessoal gostou das artes que eu fiz, elogiou muito e tal. Pô, que legal esse cartão. E aí eu comecei a meio que autodidata aprender, a começar a mexer com essa parte de publicidade, propaganda. Hoje, graças a Deus e a minha família, graças até a própria Clique Emprego, que, cara, essa é a minha menina dos olhos, amo muito essa empresa. Cara, lógico, também teve outras empresas que me deram força, como o pessoal da rede de drogaria ultra popular. Mas, cara, eu comecei a crescer nessa área de publicidade. Hoje não me vejo em outra coisa. Essa parte minha explodiu de publicidade. Surgiu num período um pouquinho antes da pandemia. A pandemia começou no início de 2020, né? E eu entrei nessa área de cabeça, nessa área mais ou menos meados de agosto para setembro de 2019. Então foi um pouquinho antes. Eu sempre focava nessa parte de rede social. Falava, pô, rede social é legal, é investimento baixo, é retorno bom. E aí hoje, que falei, quando explodiu o Covid, eu me obriguei a ter que entrar mais fundo nas redes sociais. E hoje, graças a Deus, é o meu ganha-pão. Hoje é a minha profissão. Assim, lógico, eu ainda acho que eu ainda tenho um pezinho dentro de sala, ainda tenho vontade de ter um pezinho dentro de sala de aula, porque para mim é interessante, mas não largo rede social, mas de jeito nenhum. A parte de publicidade e propaganda para mim é magnífica, cara, eu gosto muito. E você também, né, filho? Você tava contando, tava meio que por cima contando, eu quero que você me conte em detalhes como é que foi como é que é a tua história. Eu não queria falar da minha, mas já que você começou pela minha, agora eu quero ver a tua. Vamos lá. Então, sabe aquela crise dos 30? Então, Bem, foi uma das histórias, foi a crise dos trinta, que eu cheguei, quando eu tive o primeiro contato com a psicologia, né, com uma psicóloga, morava em outro estado, uhum. e eu cheguei e falei assim, olha, eu tô com 30 anos, fora do mercado há 4 anos, sim, assim, a idade foi, né, foi bem pesada nessa fase. Assim, eu estou sem saber, eu tenho que recomeçar do zero agora. E isso me marcou muito o que ela me falou assim, não existe idade para recomeçar, sabe? Isso eu trago
trago, sim, da primeira experiência. E depois, dentro ainda desse período dessa crise, eu achava que eu era muito saber o que eu era, se era exato, se era humanas, né? E essa crise tudo, né? Porque assim, eu pensava em fazer uma coisa, pensava em outra, e aí também, com a ajuda de uma psicóloga, ela falou assim que isso não era um problema, na verdade, isso era uma vantagem. Que eu era 50% de Podia cada área, explorar, né? e poderia explorar as duas É. áreas. E foi aí, porque eu sempre trabalhei na parte de administrativa, financeiro, né, até recursos humanos e tudo. E aí eu fiquei nessa. Um rapazinho polivalente, né? Ok? Ok? Um rapaz polivalente, sabe? Um pouquinho Polivalente. bombril, o famoso bombril. Uma vez eu fazendo já psicologia, fui conversar, fui arrumar, pedir um serviço no escritório de contabilidade. Aí o dono falou assim, mas como assim você faz psicologia e quer trabalhar com contabilidade? Aí eu fui explicar. Aí ele falou, aí caiu uma ficha, ele falou assim, nossa, inclusive tem uma ideia sobre isso. E aí, então assim, eu sempre trabalhei nessa área, mas psicologia foi um sonho de quando eu tinha 18 anos, mas depois passou e isso aí ficou, e aí eu fiquei né, dos 30 aos 32, 31, 32, decidindo o que eu ia fazer. Se eu faria Uhum. direito ou se eu faria psicologia. Passei um ano nesse dilema, escolhendo. Aí até que tive um insight, um start, e comecei na psicologia e assim comecei já focado na parte organizacional, né? Que assim já ia para me dar uma base no que eu já tinha como experiência. Inclusive, quando chegou a parte do estágio clínico, eu não era obrigatório, eu poderia fazer só organizacional e eu estava muito resistente na parte clínica, né? Com muito medo. Até que, Mas por que, inclusive, oi? mas por que o medo? Porque era Desculpa, algo eu novo. fiquei curioso. Sim, porque era algo novo, né? Eu ia fazer o estágio, ia ter que começar a atender, supervisionado e tudo, mas ainda não tinha, eu tinha essa vontade, né? Por ser paciente também, por fazer e faço terapia até hoje, mas eu tinha esse receio, né? Porque a organizacional já era cômodo para mim, né? Eu só agregou ao que eu já tinha trabalhado a vida toda, praticamente. E nisso teve até muitas pessoas, tenho muitos amigos assim, muito que incentivam muito, conversam, realistas. E teve um amigo meu, inclusive, aí na região de vocês, que hoje ele mora aí, que me falou assim, não, vai fazer sim, você tem capacidade para fazer, por que não? Daí eu falei assim, quer saber? Vou fazer. E aí foi onde que eu me encontrei tanto quanto na parte organizacional e hoje, na verdade, eu pendo mais para a parte clínica do que para a organizacional, porque é meu conforto organizacional. Né? Trabalhar com agência Sim, de sim, sim. emprego, né? Trabalhar com treinamentos, isso daí para mim é zona de conforto. Mas a clínica foi um desafio. E aí Cara, isso foi uma das mudanças assim, né? Bem que está dentro desse nosso assunto. Mas tiveram outros desafios que eu parti para uma parte de mais operacional, de gestão mais operacional, onde eu tive que aprender com os colegas de trabalho que eu ia gerenciar, aprender com eles, para depois, né, desenvolver a parte de gestão. Então, na verdade, foi um desafio, assim, acho que um dos mais importantes, assim, que fugiu completamente do que eu sempre imaginei. E aí eu é que aprendi e foge da comecei a curva, ensinar. né? Esse que é o mais interessante. Aprendi tudo com os funcionários que eu estava começando a gerenciar e através disso eu fui desenvolvendo algo que eu não sabia, inclusive a área de vendas, que é uma área que eu não que eu sei na teoria, mas eu sabia na teoria, mas agora eu aprendi na prática. E foi assim uma outra experiência, isso aí já finalizando a faculdade já, isso já no, finalizando a faculdade, Eu não falo na sabendo o área que eu de vendas, queria. não é comigo não, cara. Sou péssimo pra isso. Então, Ai, que aí maravilha. Então, Pode falar. assim, por isso que eu falo, né? Tive uma virada de chave com 30,
com 32 tive uma decisão diferente, e com 40 foi aonde eu realmente ainda estava na zona de conforto, mas aí quando tive um empurrão, eu falei assim, tive um empurrão e foi por acaso. Eu vim aqui na clínica, né, fazer uma consulta e uma amiga minha que estuda comigo, que é uma das proprietárias, e viu na recepção, falou, nossa, quanto tempo e tudo, vem trabalhar com a gente, assim, do nada. Aí eu falei assim, eu vou pensar, eu preciso me organizar agora, pensar e tudo. Na mesma semana eu falei assim, por que pensar? Por que já não encarar? Pra E que aí, pensar, né? na semana seguinte, vim, conversei com ela e falei assim, me fala como funciona, eu vou encarar. Já comecei. Né? Estou aqui com Que eles bom. e acho que umas 2 semanas depois ofereceram a agência para eu cuidar da agência também, conciliar as duas coisas. Por exemplo, hoje à tarde fazia entrevista com uma pessoa, atendia um paciente, saía fazer entrevista com outra, voltava atendia um paciente. Aí saí de um paciente agora e vai entrar numa live para falar sobre emprego. Ah, é isso que eu falo assim, aí naquele momento que você consegue pegar uma folguinha, né? Vai Borges lá, te escovar, você, vamos fazer uma live? Bora fazer uma live. Bora. A mesma dificuldade com câmera também, eu tenho com público não tenho, mas com câmera eu Ah, já tinha, então está sendo uma primeira experiência. Mais uma novidade. olha, Quem sabe, quem sabe eu pego gosto. conselho que eu te dou, arruma alguma coisa pra você ficar machucando enquanto você tá na câmera. Isso aqui ajuda pra caramba, você não tem ideia. O pessoal fica perguntando assim, o que você tava na mão? É vem isso mesmo. Ajuda pra caramba. Não, Sim, eu isso falei, eu tenho aí. que aprender a mexer com câmera. Aí você sabe, eu tenho travamento em câmera. A Dani da Autêntica que falou, não, Boris, você fala bastante, você fala bem, bora Sim, perder esse medo de câmera. Ah, vamos tentar, né? Vai Já tive anos e anos pra perder esse medo. Não perdi, vai ser na raça agora. Ou até perde por bem agora. ou perde por mal. A questão de segurar alguma coisa justamente faz parte da questão da oratória e tudo, né? E isso daí eu É, já, já, ajuda bastante. já dominava essa questão e tudo, e passar por bancas na faculdade, 3 bancas que eu passei, então já trabalhei muito com público, então, assim, palestras e outras coisas. E nisso, então, assim, por isso que eu achei bem interessante depois que a gente decidiu, né, esse tema, porque na hora veio os pensamentos, as mudanças. E aí, uma coisa que você falou que teve que se reinventar na Covid, por exemplo, né, Isso, durante a pandemia. até. Não, eu achei interessante. Para pessoas da nossa situação, igual você, eu, passou dos 30 e tá se reinventando, cara, essa pandemia foi assim, ou tudo ou nada. É que eu falei, eu tava meio propenso, eu peguei o cenário um pouquinho antes da pandemia, então Uhum. a, a publicidade, a propaganda, ela veio a mim, não foi eu que procurei, igual, eu tenho meu irmão, por exemplo, que é formado, ele é radialista e ele é formado em publicidade. Ele foi lá, fez a faculdade, bonitinho. Cara, ele quis fazer publicidade, ele foi e fez o curso. Eu não, eu falei pra. Quando eu me vi, assim, eu já estava envolvido ali no meado de 2019, eu comecei a me envolver muito com publicidade. E assim que eu falei, eu fiz um cartãozinho de visita para quando eu vendia lasanhas aqui em Guarantã do Norte. Ah, pessoal, tô falando de Guarantã, esqueci de avisar. Então, eu comecei a me reinventar nisso. E, cara, e foi. Aí eu fiz esse cartãozinho de visita para entregar, né, essas lasanhas, massas que eu fazia. E o pessoal, pô, gostou, e comecei a fazer cartãozinho para Deus e o mundo, e depois entrou panfleto, e entrou calendário, entrou um monte de coisa. Eu comecei a entrar nessa. Só que eu tava na parte escrita, né? Um pouquinho antes do Covid, o que aconteceu? Eu comecei a olhar, falei, cara, rede social. Eu comecei a aprender sobre o sistema do Facebook e do Instagram, como que o algoritmo funcionava. E eu falei, cara, mas peraí. Até foi uma coisa interessante. Eu comecei a pesquisar como que funcionava. Fui em cima, vi que a rede social era boa. Aí foi onde eu entrei nessa rede de farmácias aqui local, a Ultra Popular. E eu comecei, cara, aí eu não entrei lá, eles tinham muito panfleto, eles gastavam muito panfleto. Eu falei, não, vamos investir em rede social. E eu falei, deixa eu estudar um pouco mais, estudei.
deu certo. Eles começaram a ver, ainda, aí entrou a pandemia, aí eu percebi que o panfleto era um vetor de contaminação, de disseminação de doença. Aí a gente começou a investir mais em rede social. E, cara, hoje é que eu falei, aí, nesse meio tempo surgiu o Clique Emprego. A Clique Emprego já está com 2 anos, indo, aí ajudando a população. Começou com Guarantã, mas hoje, por exemplo, você está de Sinop. A gente tem a Clique Emprego de Sinop também, que cuida de Sinop, Sorriso e outras coisas. Então, cara, essa pandemia fez muita coisa mudar. Eu conheço diversas pessoas que faziam determinada função antes e depois, durante a pandemia, teve que parar de trabalhar, foi demitido, ou a empresa teve que diminuir jornada, aí diminui jornada, diminui salário. O pessoal começou a se reinventar e começar a fazer uma coisa. Eu tenho uma amiga minha que ela começou a vender pequenos bolinhos. Ela estava no sítio, né? Ela voltou para a chácara. Ela estava aqui na cidade. Demissão, voltou para a chácara, começou a fazer bolinhos, pãezinhos, tudo mais. Hoje está com assim, ela é uma grande vendedora, ela acabou que abriu um comércio, né? Uma panificadora para ela. Tudo por pandemia. E ela também tá na mesma casa que a gente, tá igual eu e você, tá ali na casa dos 35, 36, por aí. Cara, é impressionante. Então, nesse período que a gente não saía, que era serviço para casa, no meu serviço era essencial, então eu tive que me manter trabalhando durante a pandemia. Por exemplo, fui fazer um bolo de pote para um chá de bebê de uma amiga minha que trabalhava comigo, porque não podia ter chá de bebê naquela época, estava bem no auge da pandemia, ela estava, né, no período de sair de licença. E resolvi fazer o bolo de pote para poder fazer um chá de bebê só entre os funcionários, que já mantinham contato. E nisso o pessoal começou a pedir. Aí eu comecei, tinha tempo, né, todas as noites, comecei a também fazer bolo de pote para vender. E tanto que até hoje as pessoas cobram para eu poder voltar a fazer. O bolinho de pote? Vamos saber que você faz bolo de pote. Quando eu tiver aí, daqui uns dias eu acho que vou ensinar de novo. Já sei que eu vou te encher a pastilha. Aí eu faço uma travessa de pote para aproveitar. Para quem eu estou devendo. Para quem eu estou devendo. Não, se eu for aí, assim que eu for ensinar, a gente vai juntar. Eu quero juntar vocês tudo. Eu quero conversar com a Dani, lá da Autêntico, quero conversar com você. A Vanessa Coan também, eu quero conversar muito. A Beatriz Carvalho, também, cara, é uma parceirona nossa aqui da Clique. Eu quero muito conversar com. Eu quero juntar a patota de vocês todinha e a gente faz alguma coisa junto. Pra mim, reunião tem que ter comida. Então, a gente vai mais um restaurante, alguma coisa. A Vanessa Coan, inclusive, foi minha professora. Quando ela chegou aqui em Sinop, ela foi minha professora. E hoje ela é uma referência. Sim, eu acompanho o perfil dela, eu gosto muito das postagens dela, gosto de algumas coisas que ela fala. E eu assim, esses dias atrás até estava marcando, depois que eu conversei com você sobre a live, eu estou tentando marcar com ela, mas ela vai ter que verificar ela, como ela dá aula na faculdade, ela acho que é coordenadora do curso, né? Aí ela falou assim, Borges, eu tenho que ver quando é que eu tenho tempo. Eu falei, beleza, então, a gente vai conversando enquanto isso. Deixa eu te perguntar, meu amigo, posso chamar tem um amigo meu que tá doido para poder participar aqui da live. Pode participar uns minutinhos com a gente? Que é da parte de manda RH bala, também. Gustavo, sim. Se tiver ainda, Gustavo. Entra. Vê se você consegue ou chamá-lo, ou se o Gustavo estiver aí, pode entrar. Deixa eu ver se encontro. A minha tela tá ali. Deixa eu ver se encontro o arroba dele aqui, eu já faço. Isso. Gustavo Missas. Gustavo Missas? Meu Deus do céu, onde é que tá esse homem? Foi lá no início, ele entrou bem no início da. Será que ele tá indo online? Ô, Gustavo, manda um oi aí nos comentários que eu já te acho aqui e já te faço um convite. Eu acho que ele saiu. Eu não tô achando? Lá, ele acabou de entrar. Envia a solicitação. Gustavo. Bora lá, né? Vamos botar o rapaz aqui. Não sei que maçaroca vai ficar esse negócio, mas bora lá. Como que você... Eu aceito. Lá. Acho que já entrou. Aí. Fala, Gustavão, não te conheço, mas prazer em te conhecer, filho.
Olá, olá, boa noite, Rodrigo, boa noite para você também. Você é um grande parceiro meu e nem você sabia que você era um grande parceiro meu também nessas Gente, jornadas ih, travou. de recrutamento. Pera aí, Gustavo, travou o negócio aqui, não escutei nada que você falou. Eu tô aqui te agradecendo também que você é um grande parceiro meu também nas partes de recrutamento, seleção, que eu Opa! desenvolvi alguns projetos também dentro de Sinop, e a gente sempre contou muito com a parceria sua, com a parceria de vocês na nossa divulgação também. Agora eu tô curioso, de onde você é, homem? Eu não sei. Depois eu te chamo no privado e aí você vai ver algumas trocadas de figurinhas que nós fizemos em algumas redes aí. Beleza, show de bola, viu? E aí, Legal. Gustavão, você também teve mudança na vida depois dos 30? De profissão? Na verdade, eu sempre fui muito dos extremos. Hoje, na verdade, eu trintei há pouco tempo, né? Eu ainda me nego a dizer que eu Ah, trintei, né, em plena pandemia. é criança ainda, tá? Sim, sim. Mas o que que acontece? Essas viradas de chave, essas mudadas de carreira que as pessoas dão, e elas estão num contexto extremamente muito forte. Eu, particularmente, assim, estou tentando fazer algumas viradas de chave, não somente na profissão, né? Que eu tenho duas formações extremamente distintas da formação que eu atuo hoje. Só para você ter noção, eu sou bacharel em Direito, Me bacharel em prepare. Serviço Social. Eu tenho pós na área de gestão de pessoas e hoje eu trabalho como analista de recursos humanos. E eu desenvolvo processo de recrutamento, seleção. Igual Tá mais ou até menos os ali tempos. naquela área. Só para você ver. E até eu sempre acabo brincando, acabo zoando as pessoas assim, que eu entro em contato. Igual eu sempre falo assim, não quero que ninguém leve a um viés. Falo assim, gente, mas recursos humanos é como se fosse um crack no bom sentido. A gente experimenta, vicia e não quer largar. A gente não quer sair. E essas mudanças de chaves, principalmente depois desse contexto da pandemia, eles vieram com muita força no impacto das pessoas dentro das suas carreiras. Algumas pessoas aí que sempre trabalharam por 10, 12, 15, 20 anos dentro de determinada profissão, ou dentro de determinadas até função um pouquinho diferente, que é o até que a gente zoa aí dentro da gestão de pessoas, que são os profissionais sem fronteiras, aqueles profissionais que eles acabam passando deliberações a mais do que eles tiveram formação, que vão estudando, vão se capacitando, e eles trazem um know-how de conhecimento gigantesco dentro desse escopo, dentro desse arcabouço que eles trazem. Por eles não terem informações dentro da área, inclusive, eles mergulham de cabeça nos temas para que eles consigam, né, esse aporte, esse subsídio todo que o mercado trabalha. E com a pandemia, as pessoas também começaram a se importar com a real necessidade de viver. O que é essa necessidade, essa Uhum. real possibilidade de se viver? Não ficar mais presa a um trabalho, não se desafiarem, ou até mesmo elas não ficarem imergidas naqueles contextos. E a gente tem várias situações de viradas de chaves. Nós temos desde profissionais de alto escalão, executivos, empreendedores, e por aí vai, a pessoas extremamente réis mortais, aí vamos colocar assim, como a gente dentro disso. E a pandemia trouxe isso, que não é só mais você, por exemplo, ter um carro novo, uma casa boa, você ter dinheiro na sua conta bancária, mas tudo isso muito atrelado à questão do sofrimento, de um ambiente de trabalho, às vezes um pouco mais tóxico, um ambiente de trabalho extremamente difícil, complicado de você lidar, de você tratar, de você estar ali naquele dia a dia. Então as pessoas começaram a ver mais a qualidade de vida. E essa qualidade de vida, às vezes, é aquele sonhozinho que está ali prendido, aquele sonhozinho que está muito quieto ali para você, e é onde você está realizando, você está buscando. Então, essa virada de chave depois dos 30, 31, 32 ou até 40 anos está sendo muito comum. E esses profissionais, eles estão se alocando muito forte no mercado, porque eles trazem a experiência, a maturidade, a tranquilidade que às vezes um público um pouco mais jovem já não tem. Essa geração mais moderna, aí, eu nem sei de qual geração eu sou, tá? Se eu sou da Y, eu sou daquela, eu sou daquela geração que, tipo, pô, eu vou sair para uma festa. Então eu tenho que começar a dormir uma semana antes, pelo menos uma hora a mais, para me gerar saldo positivo, para mim ir embora da festa 2 horas da manhã. Não, você ainda tá conseguindo ir na festa 2 horas da manhã. Quando eu vou, no máximo 11 horas da noite, eu já tô indo embora, velho.
11 horas eu já tô ali bocejando, já tô procurando uma desculpa, tentando ver alguma coisa para mim ir embora. Pois é, e acaba tendo isso. Então, o que que acontece? Essa galera, esse público mais jovem, eles são muito blindados, blindados não, né? Eles são muito, um pouco mais fortes em relação à ansiedade, a fazer as coisas acontecerem daquela forma, tipo, meu Deus, eu preciso, preciso, preciso. E o mercado, com essas novas mudanças, esses novos cotidianos, principalmente quando a gente pega características de empresas que são empresas mais locais mesmo, que não tem às vezes tem sim uma visão um pouco mais corporativa, mas em relação ao momento, ao grande momento de crescimento, acaba deixando um pouquinho o planejamento de lado. Então essas pessoas mais jovens, elas são muito, diga-se, não ansiosas, mas elas são um pouco mais afoitas em realizar, em ter esse status quo de uma forma muito rápida. E eles acabam se neutralizando às vezes muito em relação a isso e esquece de algumas fases, que é a fase do amadurecimento, é a fase da análise, é a fase do pensar em si, e acabam, às vezes, vamos lá, daqui a 10, 12 anos, que a gente vai ter o resultado, de fato e real, dessa pandemia, principalmente para esse tipo de público. Mas a gente está naquele outro público que realmente começa a analisar não somente o que a profissão naquele momento te traz, mas o que ela vai te trazer numa segregação de tempo, num compartilhamento de tempo, espaço-tempo aí, diga-se de passagem. Verdade. Cara, uma coisa que você falou é verdade. A questão dessa essa geração. Eu, particularmente, eu não sei, eu falo, vocês são as pessoas da área. Eu apenas sou um marqueteiro, um publicitário. Eu falo pelo meu ponto de vista leigo. Cara, mas eu acho essa geração muito imediatista. É uma coisa que, se bobear, é o ênfase, né, Rodrigo? É o que baseia a nossa live de hoje. Porque depois você passa dos 30 anos, você começa a ficar um pouco mais ponderado, você começa a ficar um pouco mais estrategista, pensar um pouco mais no daqui 2, 3, 5, 10, 15 anos. Essa geração não, essa geração eu converso, igual recentemente eu fiz uma seleção para uma pessoa trabalhar aqui na Clique Emprego. Até se ela estiver aí, e aí, Erequiela, boa noite. A Erequiela é uma colega, ela é nova, mas ela assim, é show de bola, ela é uma pessoa assim, ela mesmo nova, ela tem uma cabeça à frente do seu tempo. Mas não é ela que eu quero dar exemplo. Eu quero dar exemplo outras pessoas que tiveram para trabalhar aqui, fizeram testes. Cara, pessoas de 20 e pouco, homem ou mulher, tanto faz, 20 e poucos anos, 24, 25, 26 anos. Cara, você vê o povo, o jeito que eles trabalham, o jeito que eles agem, você fala assim, vou dizer a verdade, na minha opinião, era coisa que a nossa geração, criancinha aí de 12, 13 anos faz. Que é tudo aquele, pagode para fazer, e faz aquele alvoroço por uma coisa simples, simplinha, coisa pouca. E eu falo assim, depois que eu passei também ali na casa dos 30, eu já tô indo quase pra casa dos 40, né? Já passei da metade, então, tô ferrado. Eu alcanço que é 8 anos, tá bom? Mas eu alcanço. Relaxa, filho. Passou dos 35 ali, é Cabo da Boa Esperança, você só vai descendo. Só vai descendo. E o mais engraçado, a aceleração foge ao princípio da regra da física. Ali, a gravidade é a menor da aceleração toda. Vai que é beleza. É gravidade de buraco negro. Aí, filho, aí, Gustavo, eu falei, eu vi isso aí, eu reparei isso aí. Hoje, a Eriquela, por exemplo, que é a nossa colaboradora aqui mais nova, ela trabalha, é show de bola, assim, ela tem uma cabeça à frente do tempo, mas assim, ela foi uma no meio de várias que eu conversei, que, cara, você vai ver, assim, aí é onde a gente vê essa história aonde, principalmente por esse período de pandemia, a galera da nossa geração, né, os 30, 40, 50 anos, se sobressaiu, que foi aquela galera que tinha um pouco mais de tranquilidade de raciocínio e conseguiu ver a situação no geral do Covid e falou, não, poxa, nesse momento, nessa realidade, vamos fazer isso aqui, ó. E foi. Eu acho muito interessante essa parte. Uhum. E o mais engraçado assim, que a gente tem observado algumas tendências mercadológicas que as pessoas de mais idade elas estão voltando dentro de contextos empregatícios muito fortes.
E a gente não está falando de empresas pequenas, a gente está falando de empresas de grande porte, empresas que têm negócios de forma mundial, nacional, entre outras situações. Por quê? Essa maturidade desse público mais jovem que, infelizmente, fornecem, mas são uma maturidade, diga-se de passagem, um pouco menor, tá? Assim, não menosprezando, pelo amor de Deus, não quero que entendam a esse nível, mas assim, Não, essas pessoas. não, relaxa, pode falar à vontade. Aqui é live, tá de boa. E essas pessoas elas estão voltando por quê? Porque essa maturidade um pouquinho está faltando, principalmente quando se coloca em alguns critérios, negócio de grande porte, circulação imediata, principalmente prestação de serviço. E a gente pega aqui, por exemplo, vamos contextualizar com Sinop, a gente teve um boom muito grande. E quando a gente fala um boom muito grande, a cidade cresceu, as empresas cresceram mais ainda, até nadaram um pouquinho contra a maré aí da pandemia, que nós temos cenários de estados aí que estão passando, as pessoas, a população está com nível de desemprego alto, e a gente acaba remando aí por uma maré um pouco mais ao contrário em relação a isso. É claro que Mato Grosso a gente é um estado mais agraciado, muito mais agraciado em relação ao Mato Grosso é um país à parte. é mais ou menos esse contexto que está acontecendo, literalmente. Então, essas pessoas de mais idade, elas estão vindo. Mas elas estão vindo para quê? Não é para tomar o lugar de ninguém, muito pelo contrário. É para somar. É como se fosse mais ou menos um destrinchamento. Pô, a gente precisa dessas pessoas que tenham assim, essa pegada mais rápida, esse timing um pouco mais atual, mas nós também precisamos das pessoas que elas tenham um pouco mais de centrabilidade, principalmente para lidar com algumas situações que são muito inerentes ao comportamento humano. E isso eu não falo somente na área de RH, mas hoje em dia tudo é muito banhado pela questão da gestão de pessoas. Então precisa fazer essa gestação. E às vezes as pessoas um pouco mais novas, elas enxergam a situação de um prisma um pouco diferente do que uma pessoa com mais conhecimento, com mais bagagem, mais quilômetros aí, vamos colocar assim, ou até mais milhas rodadas, traz. Então eles estão voltando com uma força muito grande também dentro da nossa corrente de mercado, aí que são essas pessoas. E a virada de chave de carreira tá vindo com força e vai continuar aí por muitos e muitos tempos. A gente vai ter resultado aí por uns 12, 13 anos, no mínimo, galera. É nóis, Rodrigo, é nóis. O Gustavo também já passou dos 30, é verdade. Eu já passei dos 30, então eu posso falar. Vou fazer um comentário aqui do pessoal. Aqui o pessoal escreveu, ó. O pessoal da Tabarato. O perfil tá aqui na é a minha prima, ela é de Jundiaí e ela tá passando por essa situação. Ela tá mudando de profissão e de estado. Ela tá aqui hoje, aqui em Guarantã. Ela tá conhecendo aqui a região melhor. Ela vai largar a Jundiaí dela lá em São Paulo para vir aqui pro Mato Grosso. Ela também tá mudando de ramo. Ela tem uma rede de lojas lá pequena. E ela vai começar a vir para cá. Ela vai vir para cá, só que ela não quer mexer mais com loja. Ela tá nessa situação que eu e o Rodrigo, e agora você também, Gustavo, tá falando. É mudança de chave. Ela tá entrando em outro ramo, um ramo que não tem nada a ver com o que ela mexer hoje em dia. Aí ela descreveu aqui, ó. Estou vivendo essa experiência. Nesse momento, mudando de ramo. Posso dizer que a maior dificuldade são as opiniões externas. Como lidar com isso? O que você acha, Rodrigo? E você, Gustavo, também? Opinião externa. O que a gente fala? O pessoal tá falando? Não faz isso que tá errado. Você tá consolidado a profissão. Isso pesa muito, né? Porque começam a achar loucura. Da mesma forma que quando as pessoas vieram aqui para o norte do Mato Grosso, lá em 80, venderam tudo no Paraná, no sul, e vieram para cá, todo mundo falava que era loucura. E se não fosse essa loucura, não teria tudo que a gente tem hoje, que a gente está vendo. Mas, assim, digamos que, independente das opiniões externas, o importante é saber como fazer essa mudança, né? Por exemplo, conhecer as motivações, cenário econômico, né? Como que está a estabilidade hoje financeira dela, como é empresária, né? E se o ramo que ela busca diferente, se realmente está indo bem, está em ascensão. E assim, quando formar essa opinião e ter essa segurança, isso vai fortalecer a decisão e as opiniões externas vão começar a ter menos efeito sobre as decisões
de que ela está tomando. Rodrigo, pegando essa pegada, e qual que é a hora certa para a gente mudar? Assim, que a gente consiga identificar, fazer, poxa, não, vou mudar. Tá, a hora primeiro... A hora certa é ontem, né? Primeiro vai igual eu falei, da motivação, né, da síndrome de Burnout, que é onde o ambiente que a pessoa está começa a trazer problemas como físicos, mentais, esgotamento, e isso às vezes é um motivo de mudar justamente para poder sair desse ambiente tóxico que a pessoa está. Por exemplo, eu tenho um exemplo de uma pessoa que saiu do escritório, foi para um comércio próprio, e aí entrou numa crise e agora está abandonando e voltando para a parte de escritório que ela sempre via. Por quê? Porque teve uma síndrome de pânico onde estava no momento e era um sonho. A pessoa estava realizando um sonho e teve um problema. E aí vai voltar para onde estava. Então, assim, existem vários motivos, né? Por exemplo, não se sentir valorizado onde está, estagnação de carreira. Outro exemplo real que eu tenho é um rapaz jovem ainda que nem terminou a faculdade, numa empresa de agronegócio, chegou no patamar que acima dele era só o dono, e ele falou assim, não tem mais o que fazer aqui. E partiu do agronegócio para uma outra área bancária e está muito mais satisfeito nessa área. O serviço é o mesmo, mas as áreas diferentes. Né, e muda, mas assim, o ambiente dele mudou, né? Então foi um momento que ele não gostava do ambiente onde ele estava. Então, aí mudou de ambiente. O ambiente hoje é um dos motivos assim que fez ele ter certeza de que ele tinha feito a mudança certa. E o que é mais engraçado que, por exemplo, essas mudanças, eu acredito da seguinte forma: não tem hora, não tem momento, tipo assim, pera, hoje eu vou programar aqui, pode ser que aconteça, tem pessoas que conseguem esse nível de programação, esse nível de autoconhecimento também e tudo mais, mas eu vejo da seguinte forma: a qualidade de vida, flexibilidade, horários, ganhos e tudo mais devem ser considerados, sim, a gente também não pode ser hipócrita, mas eu acredito assim, que a mudança mesmo de ramo, de carreira, ela não tem hora. Tanto vamos pegar aqui ser um pouquinho um clichê. Nós temos um grande empresário que eu não vou citar nome porque eles não estão patrocinando a gente ainda. Mas, por exemplo. Mas pode patrocinar. Com certeza. Gente, a gente patrocina, porque emprego não sobrevive nada. Né? O cara passou 30, 40 anos construindo a carreira dele numa determinada área, e depois do nada ele viu que, não é o que eu quero. Eu gosto de vender, eu quero vender. E o cara começou a vender, uma formação aí de uma das faculdades que são mais concorridas hoje dentro do nosso país, mas o cara viu que aquilo não era o que ele queria. Ele se formou, trabalhou bonitinho, e ele hoje é dono de uma grande montadora aí, que eu não vou citar o nome também, e ele, quando isso foi? Foi da noite pro dia? Provavelmente também não, mas foi uma coisa. Então eu penso o seguinte: se você tem a vontade, se você tem a motivação, se você tem algum aparato, eu acredito sim que você deve buscar, que você deve se arriscar. É melhor às vezes você se aprender ao fiapo de ter tentado e não conseguido, do que você ter passado a vida inteira na frustração de, e o se? Igual até a gente costuma brincar, né? A gente pega aqui uma fala aqui de umas pessoas de 25 a menos, vamos colocar nossas faixas aqui. Só se vive uma vez na vida, né? Então, às vezes, a gente tem sim espírito aventureiro, sim, tá? E, se eu não tentar, eu não vou ter a resposta. Mas qual que é melhor? Eu viver com a resposta de que eu tentei o meu sim, ou eu passar a minha vida inteira com o contexto do não? Entendeu? Então eu acredito que não tem um momento certo. Infelizmente a gente não consegue pegar a varinha do Harry Potter, comprar na Shopee aí, chacoalhar e a resposta mágica para essa pergunta.
Eu sou velho, eu prefiro o DeLorean lá do McFly. Voltar no tempo, ver se ele deu certo e depois volta. Vai no futuro, como é que tá as coisas no futuro, ó. Eu errei tal coisa, vamos voltar? Só Viu? volta, Eu não consigo ver o nome da pessoa. O perfil dela tá como Mourão 4183. Eu não sei quem que é. Renata Mourão, amiga no nossa. caso dela, ó, o meu caso foi... Ela fez a mudança para ganhar mais e ter mais qualidade de vida, o que é o mais importante de tudo, né, velho? Eu falo porque por experiência minha. Hoje eu tô trabalhando com a minha agência, mas como eu falei no início da live, eu trabalhava numa rede de farmácias. Eu cuidava de 17 farmácias dessa rede. Cara, chegou um momento que eu falei pra mim, falei, não, já deu aqui, não cresço mais, eles não fazem ajuste. Tava tendo algumas coisas que estavam acontecendo que eu não tava gostando, e eu falei assim, ó, não façam tal coisa. Aí eu comecei a ver, cara, quem é o incomodado com aquelas coisas que estavam acontecendo era eu. O que eu tô fazendo aqui? Aquela história, o ditado da vovó, os incomodados que se mudem, né? Foi onde eu fiz um acordo com eles, saí da empresa, tô tocando meu projeto. Eu falei, a Clique Emprego é um projeto meu. Eu sou totalmente apaixonado pela Clique Emprego. Tem a Clique Emprego Sinop, que são as duas páginas atuais, tá? Tem mais páginas para crescer, a gente tá esperando crescer. A gente precisa de patrocinadores, né, para conseguir crescer mais. Uhum. Não, eu sozinho, eu e a equipe atual, a gente não aguenta crescer mais, não. Graças a Deus. Graças a Deus, não só a Deus, mas também ao Rodrigo, a você, Gustavo, que eu não sei de qual empresa que você está falando, a Dani, a Vanessa. Então, a gente está tendo um feedback de vaga muito grande de vocês. Aqui na região também, eu falo Triângulo do Norte, que é Alta Floresta, Guarantã e Colíder. Então, nesse meio, a gente também está tendo feedback de vaga muito grande, cara. Cara, assim, chegou um ponto que a Clique não está crescendo mais porque a gente não está dando conta de... Tem hora que vocês mandam vagas para nós e a gente acaba que, sem querer, não posta. Porque é tanta coisa que está chegando. Assim, a gente fica ali, poxa, é uma ideia simplesinha que a gente se reinventou, né? Depois dos 35, a gente se reinventou e deu certo o negócio. Eu tô falando demais, vocês têm que... E o mais legal desse movimento todo, assim, da mudança, são as flexibilidades que você trouxe para o seu cotidiano, que você trouxe para o seu dia a dia, e você acaba somando isso como benefício e você otimiza. Por exemplo, vamos pegar aí um adjunto, por exemplo, que na pandemia veio, que foi as reduções de jornada. É óbvio que lá era um outro contexto, mas, por exemplo, vamos substituir hoje em dia os contextos, por exemplo, do ambiente empresarial para o ambiente de casa. Não estou dizendo que o home office tem sim que ter algumas doutrinas, por mais que seja um home office, a gente já se baseia numa coisa um pouquinho informal. Mas, por exemplo, igual a própria Renata trouxe aqui pra gente uma pesquisa do Nubank. Hoje o Nubank ele trabalha com formato praticamente 60%, 70% remoto. As pessoas elas estão no conforto de sua casa. Com isso, o que acontece? Elas almoçam, elas não perdem tempo em trânsito, que já é algumas realidades que já estão fazendo parte aqui, por exemplo, da cidade, por exemplo, como Sinop, que a gente já tem um fluxo hoje já muito grande de carros na rua. Então as pessoas acabam tendo que acordar mais cedo, se organizar mais cedo. Então o home office também contribui muito. Por exemplo, eu vou ganhar, vamos fazer clichê. Eu vou ganhar R$3.000 numa vaga, mas se eu mudar até de profissão, eu vou ganhar 2.600, mas eu não vou gastar R$400 de combustível por mês para mim ir para o meu trabalho, vamos colocar assim. E isso motiva. Motiva, você ganha, inclusive, qualidade de vida e a tua produção, a tua perfeição dentro da sua profissão até dobra, porque você não tem aqueles estresses físicos e mentais que o dia a dia, com uma rotina pesada de trânsito, acaba te fornecendo. E isso também influencia muito nessa virada de chave para a carreira também. Sim, é verdade. Pegando esse gancho de pandemia e mudança de carreira, na segunda-feira, quando a gente começou a divulgar, um amigo meu lá de Recife, Fernando Fernandes, acredito que talvez ele esteja até aí participando, ele achou interessante e começou a conversar comigo já sobre isso. Trouxe alguns dados que são fantásticos. Lá em Recife, que é uma grande capital, tem o Porto Digital, que é uma central de tecnologia.
Ele abriu uma página, ele é designer gráfico, né? Tem umas outras especializações, só que é uns nomes estranhos que eu não conheço, né? Mas assim, né? A parte de designer gráfico. Ele abriu uma página no LinkedIn para poder ajudar as pessoas a fazerem essa mudança para o designer gráfico. Ele Sim. falou que ele recebe 10 pedidos por dia na página dele de empresas diferentes. Que lá na Porto Digital tem 3.000 vagas abertas na área de tecnologia e não tem gente para ocupar, lá em Recife. E o que acontece? Esse boom da tecnologia... Emprego restritivo. Esse boom da tecnologia está fazendo as pessoas migrarem de outras profissões, que não, às vezes não tem nada a ver com a tecnologia, para o design, porque as empresas muitas empresas estrangeiras, eles recebem dólar, ou então se mudam para o estrangeiro por conta dessa profissão, e é uma profissão que tem muito, trabalha muito em home office também, como o Gustavo estava falando. Então isso se tornou uma realidade. Esse home office que aconteceu na pandemia, por exemplo, na área de tecnologia, e exemplo, em Recife, que foi o que ele me falou, que ele mora lá, tá fazendo essa mudança permanecer e as pessoas migrarem também para essa nova área, porque inclusive teve uma matéria no jornal que daqui um período, não sei, não lembro agora quantos anos, vão precisar do dobro de designer gráficos que existem hoje. É uma oportunidade nova. Vou colocar, clique cursos. Olha aí, o novo. Eu falo pra você o seguinte, Rodrigo, eu acho muito curioso. Agora, você estava falando sobre, o Gustavo comentou sobre deslocamento, vocês também aí em Sinop. Vocês não têm ideia o que é trânsito de verdade. Hoje, por que eu amo ficar em Guarantã do Norte? Uma cidadezinha pequenininha, menos de 40 mil habitantes. Eu ando para tudo que é canto. Eu sou paulista e fui criado um tempo em Guarapuava e Londrina. Principalmente Londrina e Guarulhos, que é onde eu sou paulista de Guarulhos. Cara, da minha casa no centro de Guarulhos é 20 quilômetros. Eu levava 1h30, no mínimo, para conseguir chegar. Jogando bem. Jogando bem. Se eu fosse de ônibus, era 2h30. Então, vocês não têm ideia essa história de deslocamento. Quando começou como é que é ruim? Quando explodiu essa pandemia, eu até comentei, meu pai depois falou comigo, meu pai falou, nossa, São Paulo vai acabar, vai não sei o que lá. Eu falei, não, pai, vai melhorar. Porque é o seguinte, falei pra ele, todos os escritórios de contabilidade não, os escritórios em geral, de todas as empresas, vai começar a ver que o funcionário vai trabalhar muito mais feliz e muito melhor na própria casa. Ele vai poder, ele vai gastar a energia da casa dele, a água da casa dele, não vai gastar o carro dele, né, para deslocamento. Então, aquele funcionário não perde tempo com deslocamento, não chega irritado no trabalho, ele vai fazer o serviço muito mais tranquilo. A pandemia, eu falei sempre pra ele, a pandemia vai acabar com aqueles grandes centros, porque hoje em dia, igual você está falando, Rodrigo, o designer, poxa, tem muita gente, igual vou pegar de novo a Eriquela, que é essa colaboradora nossa. Cara, ela é uma menina nova e ela é super criativa. Ela é uma menina que, no futuro, ela vai assumir vários setores na Clique. Conforme a gente está crescendo, ela vai crescer dentro da Clique, porque, assim, ela tem uma criatividade muito rápida. Ela vai ser uma designer. Se ela quiser, lógico, ela não é que ela vai ser. Se ela quiser ser, ela vai poder ser, porque criativa ela é. Então, essa área está crescendo e essa área precisa de gente. E é que eu falo, igual hoje, eu trabalho em casa, ela trabalha ela tem o computador dela, ela trabalha na casa dela, nós todos nós da Clique, nós somos em 4, cada um trabalha na sua casa. Essa é a vantagem do home office. É difícil, mas a gente dá um jeito. É essa reinvenção que a gente está começando, tá percebendo, que a nossa geração, os 30 para cima, conseguiu pegar bem. Legal. Eu vou ter que mandar. A gente tem uma pergunta aqui da Rosa Borges Fonseca. Uhum. Rosa Borges Fonseca. Ela mandou aqui uma pergunta pra gente que eu achei incrível a pergunta dela. Muito, muito, Manda. muito. Ela colocou bem assim, um exemplo, uma pessoa que formou da faculdade, pegou o seu diploma, colocou na gaveta e foi vender cachorro quente na esquina. E aí, o que dizer dessa situação?
Maravilhoso. Vocês são computadores. Maravilhoso. Rosa, eu sinceramente, Gustavo, eu vejo da seguinte forma. Pô, eu me formei, peguei meu diploma e coloquei na gaveta e fui vender cachorro-quente na rua. Vender cachorro-quente na rua, todo mundo faz. Não vou, assim, quero chegar até onde vocês vão me entender. É muito fácil você vender um cachorro-quente, mas vender o cachorro-quente. Não é qualquer lugar. Não é qualquer pessoa. Independente se a pessoa, aquela satisfação pessoal dela. Se ela quis se formar, ter uma graduação, maravilha, perfeito. Ela está seguindo o curso que a nossa sociedade nos transpõe a vender. Mas agora o fato dela fazer um cachorro quente e vender na esquina, eu acho incrível. Isso se chama empreendedorismo. Então isso é fantástico. É aquilo que a pessoa tem realmente o feeling. É aquilo que realmente ela gosta de fazer. E vamos pegar Confúcio aí na nossa vida. A pessoa que faz o que ela ama, o que ela gosta, ela não trabalha nunca, ela exerce arte. Então, independente se a pessoa tem formação ou não tem formação, eu acredito assim, ela tem que amar aquilo que ela faz. Porque se ela ama fazer aquele cachorro quente, eu tô até com vontade de comer esse cachorro quente logo, gente. Ô, Rosa, Você, me né? chama no privado e me fala onde é que eu vou, hein? Ô, Gustavo, você quer que eu te fale onde que é? Você quer que eu te fale onde é que é esse cachorro quente? Ai, meu Deus. Essa mulher Rosa Borges da Fonseca é a minha mãe, cara. Ela criou, enquanto a gente tava fazendo essa live, ela criou um Instagram pra ela. Eu olhei, eu falei, cara, não é possível que é. Que maravilha. Enquanto eu tava fazendo essa live, ela criou um Instagram, que ela não tinha Instagram. Ela não tinha Instagram até uma hora atrás. Ela criou esse Instagram e começou a fazer. E fez isso aqui. A dona Rosa já tem um carinho a mais sem eu conhecer ela, tá bom? Ela se virou no... Não, legal, eu acho bonito que é a minha mãe que eu falo. Ela se vira muito bem. Ela fala assim, eu não me dou bem com essa tecnologia. Mas é que eu falo pra ela, é questão de necessidade. Igual ela deve ter visto semana passada, ela não conseguiu ver minha live. Ela assistiu pelo perfil da minha prima. Ela deve ter visto hoje, não, hoje eu vou fazer. É assim, a necessidade dela querer fazer isso aí, ela se reinventa e faz. Ela tinha dito pra mim que ela não consegue fazer Instagram. É a necessidade. Assim, e agora ela já tá até assistindo a nossa live, olha só pra você ver. Eu tô dando risada. Quando você falou, eu já tinha visto alguma coisa ali, eu vi a foto e reconheci. Só que eu não prestei atenção no nome, eu não reconheci o nome. Aí agora quando você falou assim, Rosa Borges, você fala, venha, tá se virando nos 30. Você tá vendo? Ela criou uma conta no Instagram nesse meio tempo. Olha só, eu falei, dona Rosinha. Borges, deixa eu ver aqui na... Fala, Rodrigo. Falando de mãe, né? Minha mãe foi uma das primeiras a entrar na live, né? Agora não sei ainda se ela está aí, mas, por exemplo, ela fez a primeira faculdade dela, Ciências Físicas e Biológicas, só que ela gostava de matemática, e sempre começou a dar aula, foi professora da rede pública, dando aula de matemática, e com 50, na faixa dos 50 anos, mais ou menos, antes de eu começar a minha primeira faculdade, ela fez a faculdade de matemática, se formou dando aula, e assim, já era maior de idade, eu não lembro exatamente a idade. Ela se aposentou dando aula de matemática, e depois ela foi trabalhar em floricultura. E aí ela trabalhou em várias floriculturas. E ama plantas, entende tudo de plantas. É o que eu falo, Rodrigo e Gustavo. Cara, igual quando a gente começou a falar, eu comecei a conversar com o Rodrigo a respeito dessa live. Cara, eu sinceramente, eu acho que assim, a qualquer momento você pode se reinventar. É que eu falei, eu trabalhei, na minha vida inteira, eu trabalhei na parte de licenciaturas, né, eu tenho interesse em licenciatura, então eu dava umas aulinhas. Até agora há pouco eu vi uma ex-aluna minha, tá escrito aqui, a Amanda Brandini. Ela queria ver o professor dela tão sério, Amanda, era você? Eu tava querendo saber quem que era, quem que é o professor? Eu dei aula numa época quando cheguei aqui no Mato Grosso, como eu fazia lá no Paraná, eu fazia Química e Biologia, eu fazia 2 faculdades, então eu tenho uma carga horária, eu não estou formado, porque por causa da minha depressão eu larguei no final do curso a faculdade, eu larguei a Biologia no 8º semestre e a Química eu larguei no 5º semestre. Então, e vim pra cá, pro Mato Grosso, tocar minha vida. Então eu peguei umas aulinhas, Amanda é de Novo Mundo. Aí eu dei umas aulas lá, onde eu era bem palhaço, eu gosto de brincar.
assim, a brincadeira foi o que ajudou a curar minha depressão. Então, o meu mecanismo de defesa é a brincadeira, a zoeira. Quando eu tô nervoso, quando eu tô mal, eu brinco. Aí, cara, a gente... Por que a gente começou a falar desse assunto? Agora eu me perdi no assunto. Meu Deus do céu. Deixa eu aproveitar então o gancho, o seu gancho, então. Vamos lá, da questão da depressão. Né? A mudança pode causar essa angústia, essa ansiedade, essa insegurança toda, e pode, justamente nesse momento de transição, a pessoa se deparar com a necessidade e com a realização profissional e a necessidade. Por exemplo, aqui, por isso que eu falo que terapia serve para tudo. Né? Aqui a gente atende pessoas com essas questões profissionais, com dilemas profissionais. Né? Por exemplo, um rapaz de 15 anos que quer ser médico, e ele estava tão focado em ser médico, tão focado em estudar, só estudar, e que ele não estava vivendo, entrando na adolescência sem viver. E aí a gente desenvolveu um transtorno de ansiedade por causa disso com 15 anos. Aí agora, 2 meses de tratamento, ele já abriu uma empresa, um e-commerce para ele já está saindo com os amigos, coisa que ele não fazia, por iniciativa própria, voltou a fazer academia, coisa que ele começava e não terminava, e agora ele está firme, está gostando. E porque uma dica que eu dou, o objetivo final, ele não é mais importante do que o caminho. Então tem que aproveitar o caminho das melhores formas possíveis para o objetivo ter sentido, porque senão depois acaba não tendo sentido. Quando você, por exemplo, eu quero ter uma casa, vive a vida inteira tendo uma casa, comprou uma casa e aí você não tem, e agora, o que eu faço? Né? Então, e não aproveitou o caminho. Então é uma dica também para quem está mudando. Isso aqui é pior. Agora eu lembrei o que eu estava falando quando eu comecei a falar da Amanda, me perdi no assunto. A questão de reinventar. Cara, eu falei assim, eu aprendi uma coisa com uns anos. Eu não posso me dedicar 100%, igual você falou esse rapaz que você falou de 15 anos aí que queria, porque ele focou tanto, que ele esqueceu de viver. Cara, não dá, lógico, a gente não pode ser também vida louca, mas também tem que viver um pouco a vida. A questão é o seguinte, eu falei assim, igual, eu contei pra vocês. Fiz uma época, eu tava focado mais para a área da licença durante uns 6 anos, ou por aí ou mais. Fiquei focado na área da licenciatura, ainda tenho vontade de... Eu curso Ciências Biológicas, eu vou voltar no próximo semestre para as minhas aulas, até não sei o que eu vou fazer com essas lives, mas a gente vai dando um jeitinho aqui. Vou voltar, eu quero terminar, meu sonho é terminar a licenciatura, porém, falei, vou fazer uma licenciatura em Biologia porque é meu sonho, então eu tenho esse foco. Hoje, só que a minha vida mudou para a área de publicidade, assim, eu me dedico de corpo e alma para publicidade, porém, igual esse menino está falando assim, ele não sabe o que é, hoje ele mudou a ideia. Quem sabe daqui 10 anos, vamos dizer assim, eu encontro você, Rodrigo, você, Gustavo, eu encontro na rua, vocês perguntam, pô, Borges, você tá fazendo o que da vida? De repente eu abri, sei lá, uma fábrica de tapete de crochê. E assim, tá tudo certo. Tá tudo certo, cara. A gente não pode falar, não. Eu falo assim, foi a época feudal que você nascia pra ser aquilo. Lá na época do feudo, o cara era ferreiro, o filho dele era ferreiro, o neto dele era ferreiro, e vai naquela geração. Não muda, fica aquela coisa certinha. Igual assim, se eu fosse seguir, meu pai foi metalúrgico durante muitos anos em São Paulo. Eu não tenho essa área, não gosto. Assim, não é a minha área. Se fosse antigamente, talvez, até quando eu comecei ali a adolescência, ele falou pra mim, pô, faz ali um Senai, vamos fazer o curso do Senai, papapá. Ele tentou me puxar pra essa área. Só que não é a minha área. Hoje eu vejo o que ele fez pensando no meu bem. Tava certo ele. Talvez se eu escutasse ele, eu tava rico e não tava com... eu falo que se ele fosse metalúrgico, ele podia estar preso em Curitiba, eu ia lá visitar ele, rico, maravilhoso, né? Mas o que é mais interessante nesses movimentos todos é a busca da real felicidade mesmo, entendeu? Igual eu falo, a gente tem que realmente... É óbvio que nem tudo na vida vai ser flores, né? Senão a vida não tem graça também e não tem tanto aprendizado assim. O que até a gente pega aí, né, o conhecimento empírico aí, transmitido pelos nossos pais, de que o que vem fácil vai embora muito fácil.
E realmente, de fato, é. Mas, assim, o que é mais legal mesmo é essa busca, esse conhecimento que a gente vai adquirindo, que a gente vai se transmitindo. E aí, pegando, por exemplo, você era para ser metalúrgico. Eu era para mim estar morando no sítio cuidando de boi e vaca. Com uma coisa E que eu... você, Rodrigão? Né? E você, Assim, Rodrigo? O que que ia fazer se dependesse do teu pai? O que que você ia fazer? médico ginecologista. E Alguém, era ô, Gustavo, alguém específico. tinha que ser rico nesse país aqui, velho. Alguém tinha que ser rico. Pois é, só para você ver, né? E assim, igual eu vejo, por exemplo, se as pessoas querem, tá tudo certo. E eu ainda, tirando aqui, eu pego ainda essas pessoas que fazem esses movimentos muito fortes. Eu, cara, sinceramente, eu pego, coloco um banquinho, subo e bato palmas, sem pensar duas vezes. Porque é muito encorajamento. A pessoa ela tem que estar no nível de determinação. E se você tem determinação, se você tem garra, pode falar assim, ah, Gustavo, você está muito coaching. Não, não estou coaching. Se a pessoa tem garra, determinação e ela quer, ela consegue. É óbvio que o É, caminho às vezes não vai ser fácil, não vai ser mina de ouro. Mas, igual o exemplo da sua mãe. Se ela, ah, eu peguei o diploma, guardei na gaveta e fui vender cachorro quente. Cara, perfeito, maravilhoso. É o melhor que ela tem. E é o melhor que ela faz aquilo com amor, com carinho. E ela entrega isso. ô, Ó, eu Wagner, falo pra. Pode falar, Rodrigo, você primeiro. tá, deixa eu, dentro dessas nossas falas, uma coisa bem importante para quem quer para quem está já programando a mudança de carreira, aproveitar a estabilidade financeira, segurança financeira onde já está e se preparar para essa mudança, incluindo fazer cursos e aperfeiçoamentos, né, alguma coisa nessa nova área, sabe? E assim, deixei para o final um exemplo pessoal meu, que dentro Manda lá, Rodrigo. desse meio entre os 20 e os 30, né, que foi a crise dos 30, eu larguei tudo e fui fazer teologia para ser pastor, em tempo integral. Você Fui meu só pastor? estudar. Fui fazer teologia para ser pastor. Não sou, tive uma mudança de vida, hoje eu sou psicólogo só, mas foi exatamente uma coisa, mais um diferencial, por exemplo, na minha vida, que eu larguei tudo e fui estudar teologia tempo integral para ser pastor. E agora sou psicólogo, sou completamente o oposto das ciências, né? Não, não acho. Me desculpa, mas assim, tudo bem, você era pastor. Você estava fazendo para ser pastor. Mas você continua ainda escutando as pessoas e ajudando elas. Então, por isso que eu falei, a psicologia não tem tanto uma teologia em cima, mas as duas focam a mesma coisa. Assim, você Sim, está nessa área ainda. Não acha você, só não tem nada a ver pastor para psicologia? Não, não, tem. não, não, Todo não pastor é ele é um isso. psicólogo. Só estou Ah, falando que as desculpa ter ciências são interrompido. opostas. As ciências são opostas só, né? Entendi, O perdão. objetivo não, né? O objetivo não. Tanto que o que eu faço hoje na psicologia, eu fazia também na época de teologia. Aí você falou sobre trânsito, né? Nessa época eu saía de Anápolis e ia para Brasília, a periferia de Brasília, o último bairro de Ceilândia. E Nossa, eu conheci o pessoal de lá, conheci muita gente, e tinha um caso de uma moça que trabalhava numa clínica no Plano, na Asa Sul. Ela acordava às 4 horas da manhã, às 4:30 pegar o ônibus, para poder ir trabalhar às 8 no serviço, entrar às 8. Esse trajeto, às vezes, eu com o marido dela, a gente ia buscá-la. Esse trajeto, demora de carro fora do rush, durava 40 minutos, 30 minutos de carro, tranquilo. E essa é a realidade. Então, 4 horas depois. isso, então, por exemplo, eu tenho essa realidade também de trânsito, eu andei muito em Goiânia, eu sei Ah, andar em então Goiânia, então, achei que, se como nota, Martinello, você era Mato Grossense de alma e coração. não, eu sou paranaense. Só eu que sou Mato Grossense de alma e coração. Gente do céu. Cara,
A gente fica falando. Peraí, eu ia começar um outro assunto, mas deixa eu ver o que o pessoal mandou aqui. Isso, vê aí, pessoal. Eu vou pipocar um monte de coisa. Vocês estavam falando, eu vi ali na tela pipocando. Deixa eu ver aqui. A Mourão, que eu ainda não sei o nome dela, não me deu o primeiro nome. Renata, eu não vi o nome dela. Ela tá falando do home office, ó. Vale ressaltar que os trabalhos em home office tendem a proporcionar uma maior produtividade. Isso é verdade. Isso é muita verdade. E a produtividade é dos dois lados, tá? Tanto colaborador quanto empresa. É uma via extremamente grande de mão dupla. Uhum. Ela complementou aqui, ó. Acaba sendo uma somatória de fatores com flexibilidade, economia, satisfação e satisfação pessoal. É que eu te falei, em home office, todo mundo tá no conforto do lar, tá ali, você tá no seu ambiente, você consegue ficar relaxado. Vamos dizer, se o cara quiser trabalhar de, sei lá, de shortão de futebol e sem camiseta, ele trabalha. Só não ligando a câmera, a gente trabalha. Tá ótimo, a não sei o que seja uma live. Deixa eu ver o que mais falaram aqui. A Amanda mandando eu sorrir. Deixa eu ver aqui. A Beatriz. Érica, tudo bem? A Érica Beatriz é uma colega minha lá falando que conhecia a minha história aqui. Obrigado, minha querida. Obrigado mesmo. Essa aqui conhece faz anos já. Tá, vamos ver aqui. Jamber, enquanto se firma uma técnica. Se firma em técnica agrícola. A técnica. Desculpa. E quando se firma em técnica agrícola e passa a ser representante comercial. Mudanças de área. Esse é meu pai. A não ser que fique dentro da área. Esse é meu pai. Esse Jamber? Minha mãe, né, então, falando do meu pai. Sim. Meu pai, ele estudou no colégio agrícola, né, foi técnico agrícola, aí foi trabalhar na empresa familiar, e a gente veio para o Mato Grosso em 81. Não, desculpa, a família veio em 80, nós viemos em 90, e meu pai abriu uma verduraria lá em Nova Mutum, a gente morava lá, e a gente voltou, veio para Sinop, fechou e veio para Sinop, e aqui começou na área de vendas. Hoje ele é vendedor externo, viaja até inclusive aí na sua região, vende aí para o posto Paradão, aqui o Xandinho oficial trabalha inclusive lá, está aí na live também. E ele vende na região e está na empresa há muito tempo. E, por exemplo, hoje, para mim, que conheço teoricamente e que trabalho com treinamentos e tudo, é uma referência em questão de vendas. Assim, se fosse fazer um treinamento hoje sobre vendas, com certeza eu chamaria meu pai para contar a experiência dele, que para mim é uma referência em vendas. Um minuto. Se você for fazer um treinamento de vendas, me chama, porque, cara, eu sou tagarela, mas eu sou péssimo vendedor. Eu não consigo. Eu sou bom comprador, mas sou péssimo vendedor. Não consigo. Eu não tenho aquele tipo de venda. O departamento de marketing, o departamento comercial, eu não consigo cuidar. Nós estamos, inclusive, preparando um material para poder ajudar o pessoal que está saindo da psicologia agora e pessoas que estão se formando para poder dar um treinamento geral sobre empreendedorismo, sobre a parte de RH, de departamento pessoal, que não se aprende na faculdade de psicologia, na parte de marketing também. Então, a gente está montando uma ementa, sabe assim, bem geral, com a experiência de todo mundo aqui da clínica, né, com as proprietárias e tudo, cada um com as suas experiências extra-psicologia, para poder auxiliar esse pessoal que está saindo da faculdade e está começando, o que fazer depois que acaba a faculdade. Porque psicologia, para alguém, a gente não pode fazer nada remunerado até se formar. Então, é muito, muito complicado terminar a faculdade. A gente foram 3 anos de estágio, não remunerados, e eu tinha ainda que conciliar com o serviço. Então, a gente também está preparando isso. Tem cabeça que sobrevive a isso. Uhum. Galera, deixa eu ver aqui. A Mourão, que eu esqueci de novo o nome dela, é Renata, né? Renata. O senhor Clemente, eu sou péssimo com nome, gente. Galera, é de verdade, eu sou péssimo mesmo com nome. O senhor Clemente arrasa em vendas. É parente tua, Renata, né?
Não, ela é amiga nossa, mas ela conhece meu pai e admira também ele como vendedor. Não conheço, mas admiro. Se ele entra nessa parte de venda e vai se dar bem, cara, parabéns, porque você vender é complicado. Eu falo É, porque, igual, a Clique Emprego, a gente tem. A Clique Emprego de Sinop ainda não tem a área de publicidade, a gente vai implantar em breve. Porque agora que ela tá passando de 3 mil, acho que deu 3 mil hoje, se não me engano. uhum, Mas a Clique aqui, nossa, já tá com 7 mil e pouquinho, a gente já tem publicidade. E acaba que o cara de pau do marketing tem que fazer a publicidade, fazer a venda e, a cara, não venda. vai. Aí, assim, nessas reinvenções, voltando à nossa temática principal da live, que é a reinvenção, cara, eu não consegui me reinventar como vendedor. Eu sou tagarela, sou falador, mas o ramo de vendas não é para mim. Eu preciso fazer um curso, alguma coisa, ou dar um jeito. Já vou, Então, já tenho um participante então para o curso. Já temos um inscrito, Rodrigo. Já tá, vou começar a anotar. Em Borges, deixa eu ver aqui. aproveitando aqui esse Pode falar. gatilho, um filme, ele inclusive é bem antigo aí, chamado Os Lobos de Wall Street. Ele é muito forte, Do, ele do traz Cabra, essa né? pegada da venda. O cara vendeu uma empresa, tipo, que era uma garagem com uma plaquinha escrito a carvão, o cara vendeu dentro da bolsa. Todo mundo já vê aquela, ó, venda essa caneta. Eu quero assistir esse Uhum. filme, eu não assisti até agora, cara. Eu sou cinéfilo Cara, ainda. ele é um filme um pouco Assista. antigo, mas ele é um ensinamento muito grande. Você vai gostar bastante. Eu não assisti. Eu gosto de filme, eu não assisti esse filme até agora. Deixa eu ver aqui, mandaram alguma coisa aqui nas perguntas. Giancarlo DBR, alguma coisa aqui. Estou mudando de área também, mas dentro da mesma área de formação. Difícil, mas satisfatório. Ele está mudando de área, mas não está. Ele está pisando fora, mas com o pezinho ainda na área dele. Isso é interessante também. O Jean, inclusive, até eu estava acompanhando aqui, ele é um amigo nosso, já um amigo muito querido, por sinal. Tá um pouquinho sumido, né? Mas tudo bem. O Jean, ele é biomédico. E assim, o Jean tem uma história assim de vida, um enfrentamento assim muito incrível assim. Eu sou um pouquinho suspeito, que a gente é bem próximo em estar falando em relação, mas às vezes eu dou umas pisadas nele também, porque é um pouquinho marrento, ele tá assistindo a live aí, tá, Gico? Mas assim, o mais legal também é que não somente às vezes a gente mudar de área, deixar a profissão em si de lado, é se reinventar dentro dos nichos que a nossa própria profissão fornece. E eu venho acompanhando esse movimento do Jean por ser biomédico. Hoje a medicina, não somente a medicina propriamente dita médico, mas todas as áreas que fazem esse aporte, por exemplo, e vamos pegar de uma forma geral toda a parte dessa ciência. Enfermeiros, dentistas, profissionais de beleza, que querendo ou não querendo, beleza também faz parte da nossa saúde, é também mudar o nicho. E o Jean, ele trabalha, ele é biomédico de formação, e hoje ele trabalha com procedimentos faciais. É a parte de estética. E assim, às vezes a gente está ali dentro da nossa própria profissão, mas nós temos alguns ramos distintos ali, alguns novos nichos, e às vezes a gente acaba deixando de explorar pelo Sim, medo. Sim. os leques, você vai por fora. E o Gico, ele pegou muito forte isso. E eu acompanho o trabalho dele falando, já enquanto, por exemplo, quando você vir, tá? Já, ó, a gente já tem um trabalhinho aqui para você fazer, tá, amigo? Beleza. Se mais alguma coisa, Galera, pessoal? alguma outra dúvida? Podemos fechar a live? Já deve estar. Pra mim, tá fechando mais de 1h30. Ou se não tá fechando, tá próximo. Tá 1h20 já. E o Começou Eu olhei agora. E o Instagram se apaixonou em nós, porque ele não derrubou a gente, o mais legal. Cara, semana passada eu tava fazendo uma live que tava bem no top da live com a Dani. A live caiu e não salvou os primeiros 40 minutos. Eu fiquei bravo pra caramba, cara. Fiquei puto da vida. Vai fazer o quê? Derrubou, mas derrubou bonito. Derrubou de não salvar. Eu acho que meu celular que deu problema. Bom, enquanto o pessoal fala aí, deixa eu só fazer a publicidade, né, pessoal? Siga É verdade. @psicoquali, aí fica sabendo por todos os nossos serviços. O @Jambers Rodrigo, que é o meu perfil profissional também.
podem seguir lá, que a gente está sempre publicando as coisas. E quero aproveitar dar uma notícia de primeira mão, que a Psicoquali acabou de fechar uma parceria com a Magic Clean, né, uma clínica de várias especialidades aqui em Sinop, que começou agora, através da Tauana, né, foi um contato que a gente não por acaso, conversando, ela passou para falar um oi, perguntou como que estava, e ela falou assim, né, vamos conversar. Em uma semana a gente fechou a parceria e vai começar a divulgação da nossa parte de psicologia a partir dessa semana. Show de bola, parabéns. Deixa Pessoal, eu aproveitar aqui, deixa eu fazer meu jabazinho também, Borges. Pode jogar, pode fazer. Maravilha. Pessoal, também convido vocês a me seguirem, tá? Eu não tenho um perfil profissional, a minha vida é sempre um pouquinho mais ali nos bastidores, ali, sempre dando as movimentações ali para fazer que realmente o show aconteça na ponta de vocês. Mas assim, eu sempre posto algumas coisas, eu falo algumas coisas, comento algumas loucuras, eu sou um pouquinho louco também, tá? Mas convido vocês para me seguirem no meu Instagram, @GustavoMissassi, tá? Depois a gente vai deixar aqui no comentário tudo certinho também. E se vocês quiserem entrar em contato comigo, trocar uma ideia, fazer um bate-papo também, tô aqui, tô disponível, às vezes um pouquinho na correria do dia a dia, mas sempre estando aqui, tá? O que vocês precisarem também, eu me coloco à disposição aí pra gente poder tentar ajudar, trocar uma figurinha aí e tomar uma cerveja também, né, gente? Não vamos ser difíceis, né? Com certeza. Borges, eu estou aguardando a sua visita aqui. Dessa vez, se a gente consegue reunir esse pessoal todo aqui, vamos ver se a gente mobiliza isso. É que eu falei, daqui a uns dias eu visito. Pode falar, desculpa, pode falar. E assim, já de antemão, eu quero agradecer muito a oportunidade, a parceria, que tem tido muito resultados aqui com a gente, e é só o início, e a gente vai ver o crescimento da Clique Sinop, a gente vai acompanhar desde o início, vamos poder dar a força que precisarem da gente, pode contar sempre com a clínica e comigo pessoalmente. Tenho certeza, eu agradeço muito, como eu falei, tenho Sinop, eu estou sinceramente com vontade de que a Clique de Sinop exploda, cresça muito, para mim ter uma desculpa para ir para aí, porque, cara, o feedback que eu recebo de vocês de Sinop é magnífico mesmo. Assim, até um desabafo meu. Aqui em Guarantã e região, tem algumas empresas de recrutamento, mas elas não quiseram fazer parceria, elas preferem bater de frente com a Clique, o que infelizmente elas não conseguem, não estão conseguindo fazer, né, que a gente virou uma referência aqui na região todinha, mas em compensação, por exemplo, o pessoal de Sinop, algumas empresas de recrutamento como vocês poderiam interpretar nós como entre aspas, uma concorrência, e não, eu sempre falei, a gente é uma ferramenta, a gente está aqui para ajudar vocês, é parceria, eu nunca vou querer fazer o que você está fazendo, eu quero na verdade ajudar, eu quero que você cresça para você me ajudar a crescer também, eu quero que a Clique exploda na região todinha. E, cara, eu vou ficar muito feliz, porque eu falei, eu tenho você, Rodrigo, da Psicoquali, eu tenho a Dani da Autêntica, eu tenho o pessoal da Aquila, a Vanessa Caon, né, a Beatriz Carvalho, cara, vocês são tudo parceirão da Clique. Quando eu vejo no WhatsApp a notificação de vocês, meu olho chega a estralar, porque eu sei que tá vindo coisa boa pra nós. Então, cara, eu agradeço muito a todos vocês, agradeço ao Gustavo também, eu não sei o que você me ajuda ainda, Gustavo, mas obrigado, seja lá o que for. Também não posso deixar de agradecer. As vagas que a gente posta na Clique é gratuita, porém, a gente tem custos, né? Hoje, por exemplo, essa live, eu vou até citar aqui o nome dos patrocinadores, a Master aqui de Guarantã, a LG Blocos, a Alpha 1 News, né? São parceironas da Clique, eles são os patrocinadores da Clique aqui de Guarantã, a Clique Emprego, é o que permite ter essa colaboradora, nós pagar nossos colaboradores, fazer uma live bem organizada como essa, o pessoal da Microlins, a Unopar, Colégio a Inovação, então são todos esses parceirões da Clique. Espero que em breve eu consiga ver umas parcerias boas aí para Sinop também. Mas até lá, meus amigos, bora ajudar o pessoal, bora fazer mais lives. Eu tô ficando cada vez mais empolgado. Tô perdendo um pouco do medo da câmera. Tô ficando cada vez mais empolgado com vocês.
Eu falei, o feedback que eu recebi semana passada foi muito bom. Agradeço muito a Dani. Foi. Hoje, Rodrigo, cara, você foi demais. Eu gostei muito desse bate-papo com você. Gostei do convite que você fez pro Gustavo entrar também na live. Apesar que eu acho que ficou muito estranho 3 pessoas na live, mas, cara, ficou legal. A dinâmica ficou interessante. Então, espero muito contar com novas lives. Em breve a gente vai estar fazendo live na Clique Sinop, né? Na Clique Emprego de Sinop. Sim. Então a gente vai repetir essas lives. Então eu e você, Rodrigo, a gente vai conversar mais. O Gustavo também, a gente vai fazer uma live com você. E, filho, bora lá. Deixa eu ver se tem mais alguma última dúvida da turma. O pessoal está convidando aqui para feijoada em Guarantã. A melhor parte! Cara, eu sou suspeito de falar. A feijoada da minha mãe é uma das melhores que eu já vi. Eu já comi feijoada em tudo que é canto, mas a da Dona Rosa é top. Um dia vocês comem. Pra Guarantã amanhã, hein? Ó, vamos ver. Daqui a pouquinho tem os 2 anos. Agora em julho tem os 2 anos da Clique. Dependendo de como tiver a carruagem indo até lá, eu falei, pessoal, a gente vai fazer um pequeno evento, vamos convidar todo mundo. Se Deus quiser. Maravilha. Beleza? Deixa eu ver. A Renata falou, boa conversa, descontraída, parabéns. O Silvinha falou, muito bom, parabéns, Borges, vamos lá. A minha mãe convidando feijoada. Galera, eu acho que encerrou por hoje. Olha, obrigado, Gustavo. Estamos 1h25 de live. Boa. Obrigado, tranquilo? Pessoal. Gente, obrigado, pessoal que participou, que interagiu. Gente, e também, como o Gustavo falou, estou à disposição, pode chamar no direct lá para qualquer outra dúvida nesse processo. Beleza, então, obrigadão, gente. Hein? Um abraço. Tchau, abraço a todos. Gente. Prazer. Prazer todo meu. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até mais, tchau. Até mais, tchau.